Bom, bem-vindo a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro. Eu sou Cláudio Basílio. E o vídeo de hoje é sobre o último lançamento da Panini agora em maio de 2019. Wednesday Comics. Então, como essa revista aqui não é cara, desculpa, não é barata, nós vamos fazer um vídeo explicando os motivos pelo qual a gente comprou e gostou. Porque o preço de capa dela é R$150. Sim. E aí você consegue aí nas promoções da Amazon. Mas só para ter uma noção do tamanho, né? Em comparação com o Príncipe Valente, praticamente é metade, claro, vai, uns 60%. E o tamanho do A3, que é onde os artistas utilizam para fazer os desenhos dos quadrinhos, é praticamente até um pouco menor, né? O A3 desse quadrinho. Então praticamente você vê o quadrinho na sua arte sem a redução digital, né? Que depois quando vai para a impressão acaba reduzindo e perdendo detalhes também. Mas Cláudio, o que é o Wednesday Comics? Bom, para falar do Wednesday Comics, né, a gente vai ter que pegar e resgatar um pouco a história dos quadrinhos americanos em si, né? Sim. O quadrinho americano como forma de arte, ele começou a ser popularizado especificamente pela divulgação nos jornais diários americanos, né? Certo? Especialmente no formato de tiras diárias que eram publicadas diariamente nos jornais, né? Só que em um determinado momento os jornais americanos decidiram publicar histórias em quadrinhos em encartes semanais, que cada quadrinho especificamente ocupava uma página do jornal, né? Geralmente essas páginas de quadrinhos eram publicadas no domingo, né? E ganharam o apelido de Sunday Comics. Um dos exemplos mais clássicos de quadrinho desse tipo é justamente o Príncipe Valente. O Príncipe Valente. O Príncipe Valente é um dos quadrinhos mais clássicos, até hoje é publicado nesse formato nos Estados Unidos, né? É uma obra-prima que eu recomendo que vocês comprem também. E aí o que acontece? Com o tempo, esse tipo de publicação começou a cair em desuso, né? Então, a gente volta agora para 2009, há 10 anos atrás. Mais ou menos há uns 10 anos atrás, o Mark Chiarello, que era o ex-editor, que hoje é ex-editor-chefe de arte da DC Comics, ele pensou em fazer um projeto que homenageasse justamente essas páginas de quadrinhos dominicais. Então ele se reuniu com os outros colegas editores da DC e chamou um verdadeiro dream team de artistas para prestar uma homenagem a esse formato de página dominical de quadrinhos. Então surgiu aí justamente o projeto Wednesday Comics. Se os quadrinhos, as páginas dominicais eram publicadas no domingo, né? O fã que é fã sabe que nos Estados Unidos geralmente os quadrinhos chegam nas comic shops nas quartas-feiras. Então, nesse caso aí, esse projeto, capitaneado pelo Chiarello, foi batizado com o nome de Wednesday, quadrinhos de quarta-feira, e foi publicado basicamente em 12 edições semanais, né? E cada edição trazia uma página de quadrinhos que trazia um personagem, né? Certo? E esse projeto aqui, eu vou ter que pegar, vocês me desculpem, mas tenho que ler a cola aqui, né? Porque não dá para saber tudo, né? Nesse projeto, o Chiarello convocou basicamente qual conjunto de artistas? Para desenhar a história do Batman, ele chamou o Brian Azzarello e o Eduardo Rizzo. O Kamandi, que é um personagem clássico do Jack Kirby, teve suas tiras produzidas pelo Dave Gibbons, que é um dos responsáveis pelo Watchmen, e pelo artista Ryan Sook. Um dos melhores dessa edição, né? Exatamente. Tá? O Superman teve o roteiro do John Arcudi e a arte do Lee Bermejo. O Desafiador foi feito pela dupla Dave Bullock e Vinton Hook. Talvez um dos meus preferidos. Exato. O Lanterna Verde foi escrito pelo Kurt Busiek e desenhado pelo Joe Quinones. O Metamorfo, que esse sim é um dos meus favoritos, foi escrito pelo mestre Neil Gaiman e desenhada pelo mestre Michael Red, que eu gosto pra caramba. Os Novos Titãs teve a cargo do roteiro, com o roteiro Brad Berganza e a arte do Sean Galloway. Faça crítica a isso aí, né? Porque eu não gostei muito. Não, porque existe aí na DC um certo prestígio entre os editores. O Ed Berganza era um editor-chefe na DC na época, acabou sendo chamado
porque ele é uma certa ceninha. Assim como o outro careca lá da DC, o... Dandidio, que também se mete a escrever, e os dois são medianos, né? Sim. E aí o que acontece? Continuando a lista aqui, né? A gente teve aqui, né, o Adam Strange, desenhado e escrito pelo Paul Pope, uma forma muito legal, gostei pra caramba. A Supergirl, feita pelo casal Jimmy Palmiotti e Amanda Corman, achei sensacional, gostei. Infantil na medida certa. Os Homens Metálicos, escritas pelo ídolo do Fábio Dandidio, mas com a arte de quem? José Luiz Garcia Lopes. E, cara, confesso, eu até gostei da... O roteiro dele não comprometeu, mas óbvio que o chamariz é arte, né? Tá. A gente teve também a Mulher Maravilha, escrita e desenhada pelo Ben Caldwell, eu achei razoável. Também. Certo? O Sargento Rock, escrito pelo Adam Kubert e desenhado pelo pai dele, o falecido Joe Kubert. Que desenhava ele. E o Joe Kubert é um dos maiores desenhistas americanos de todos os tempos, né? Um gênio. Especialista em histórias de guerra, né? Exato. Teve o Flash, que foi escrito pelo Carl Cash e desenhado pelo Brandon Fletcher. Arte maravilhosa. Também gostei muito. E um que eu achei divertidíssimo, que foi o Demônio Etrigan com a Mulher Gato, com o escrito pelo Walt Simonson e desenhada pelo Brian Steele Freeze. Muito divertido. E por fim, um dos meus favoritos foi o Gavião Negro, escrito e desenhado pelo Kyle Baker. História que envolve dinossauro, ficção científica, etc, etc e tal. Só para concluir, esse volume aqui, né, e como eu falei, ele foi originalmente publicado em 12 edições no ano de 2009. Em 2010, nos Estados Unidos, foi lançado no formato encadenado, né? Em 2010 ainda, a Wednesday Comics ganhou o prêmio Harvey Awards de melhor antologia. Certo? Também foi indicado, se não me engano, para o Eisner, mas não chegou a ganhar. De um jeito ou de outro, é um quadrinho, como já foi dito aqui, não é barato. Sim. Certo? Não é uma coisa fácil de guardar na estante. Vocês estão vendo a proporção do tamanho aqui. Difícil, cara, guardar. Certo? Mas vale muito a pena. Certo. Vale a pena porque as histórias aqui são brilhantes, geniais, espetaculares, fora série? Não, não são. Mas são muito bem produzidas. São histórias geralmente simples, fechadas em si mesmo. Praticamente todas elas apresentam uma arte de altíssimo padrão. O formato... Ele é muito bem explorado pelos desenhistas. Sim. Especialmente na história do Metamorfo, o Michael Red faz experimentações narrativas divertidíssimas. E o Kamandi, o autor utiliza o Ryan Sook e o... Esqueci quem escreveu. O David Gibbons. Eles não usam balões, né? Eles usam o formato tira com uns textinhos em cima, como o Príncipe Valente fazia. Exato. O Príncipe Valente é uma página do Michael que sempre se caracterizou pelo não uso de balões para identificar a fala dos personagens. Então, quando foi feito aqui o trabalho junto ao Kamandi, que é um personagem clássico do Jack Kirby, o David Gibbons e o Ryan Sook resolveram prestar uma homenagem ao Harold Foster. Então, o estilo narrativo lembra muito o Harold Foster, inclusive com o uso de legendas ao invés do uso de balões. E o mais importante de tudo, o Ryan Sook, em determinadas não digo que ele imita a arte do Harold Foster, mas ele evoca ela, né? De maneira brilhante. Exato, e ficou muito bacana. Bom, queria destacar que apesar de ser um material para colecionador, pelo custo, pelo resgate de personagens antigos, ele serve como um portfólio para apresentar personagem que há um bom tempo não se utilizava no universo DC. E bem posteriormente, né? Porque lembrando que é 2009, 2012 veio a onda dos 952, onde muitos personagens clássicos foram colocados de escanteio, e agora com o Renascimento alguns estão sendo pincelados de volta. 10 anos, né, para você resgatar algum desses personagens, mas é um grande portfólio, onde mostra o potencial de personagens, tanto para animação, como para séries e filmes, como de fato acontece hoje em dia, né? Lembrando, esse gibi foi publicado em 2009. Então, personagens como Metamorfo, o próprio, o já citado, o Gavião Negro, o Kamandi. Então, assim,
A Panini já lançou, por exemplo, aquela coletânea, aqueles gibizinhos fininhos de R$2,99, que era DC mais Aventura, Marvel mais Aventura, que era justamente por um preço acessível apresentar todo o potencial do universo Marvel e DC. E esse gibi, por mais caro e feito para colecionador, ele também serve com essa finalidade. Ele representa personagens clássicos feitos por grandes artistas, né? É bem... E eu sei, como você falou, é um material para colecionador. Mas na minha modesta opinião também é uma ótima porta de entrada para quem não conhece muitos dos personagens. A gente tem aqui o... Talvez devesse haver uma versão barata disso aí, né? Porque ela tem essa dupla finalidade. Exato. Né? A gente tem aqui os personagens clássicos como Superman, Batman, Flash, Supergirl. Mas, pô, a gente tem aqui eu adoro os homens metálicos. Exato. Eu adoro os homens. As histórias que eu mais gostei: Metamorfo, o Deadman e os Homens Metálicos. São personagens que não costumam aparecer, né? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que é o material indicado, né? Aí, né, vai depender do tamanho da carteira de cada um, né? Aí a pessoa tem que pegar, esperar promoção em site de e-commerce. A gente não vai dizer o site de e-commerce porque a gente não é pago por eles. Exatamente. Inclusive, a gente está fazendo esse vídeo porque a gente gostou muito e a gente não viu vídeos sobre esse material, que é até uma tendência dos canais que resenham quadrinhos. Vão todos muito em cima daquilo que já está sendo comentado. E um gibi dessa magnitude, com um preço um pouquinho salgado, é importante a gente explicar para o leitor quais são as vantagens e desvantagens de se investir nesse material, né? Sem dúvida alguma. Eu gastei uma moedinha, confesso, mas saiu satisfeito. Eu gostei mesmo. Só vou ter dificuldade para botar ele na minha estante, né? Vamos usar aqui a estante do meu amigo Fábio como exemplo, ó. Difícil guardar. Vocês estão vendo, é complicado. Vamos ver se aqui de lado cabe mais ou menos, né? Mas... Se você é colecionador, não tem o que te dizer, tem que ter esse material. E se você estiver querendo conhecer os personagens da DC e tiver uma graninha para gastar, essa é a porta de entrada. Então, fica a dica aí para vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera. É nóis. Até o próximo.